coisa. Tá dando para ver? Sim. Pronto. Desliguem aí meu microfone, por favor. Então, a aula de hoje vai ser sobre átomos. Pode passar. Átomo é uma partícula microscópica que é base da formação de toda e qualquer substância. Por muito tempo, foi tentado criar, né, e se basear no que seria um átomo. Então, por muito tempo acreditou-se que ele seria a menor parte da matéria e que seria indivisível. A evolução dessas teorias foi agregando a composição do átomo, partículas ainda menores, como prótons e elétrons. Aí vocês podem ver a imagem, né, de um átomo. Pode passar. Surgimento do átomo. Então, o átomo se remete à Grécia Antiga. Por volta de 1450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo se formaram no conceito de que a matéria se desintegra em unidades cada vez menores, até chegar à unidade possível, que não podia ser dividida em partículas indivisíveis. Deram o nome disso a átomo. Então, eles estudaram e viram que essa partícula, eles podiam pegar uma partícula, dividir ela, e cada vez que eles dividiam, ela ia chegar a um pedaço menor, em que ela não ia mais se dividir. Então, esse pedaço que eles falaram que não se dividia, seria o átomo. Então, aí vocês podem ver no slide, tem uma imagem, né, de Demócrito e a outra imagem de Leucipo. Pode passar. Segundo eles, o átomo seria a parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento. É um elemento primordial e o principal de todas as coisas. É uma teoria científica sobre a natureza da matéria, que afirma que é composta por unidades discretas chamadas de átomo. Essa teoria, como eu falei, se originou-se na Grécia, né? E tornou-se uma das principais correntes científicas no século XIX, quando descoberta no campo da química. Mostraram que a matéria se comportava como se de fato fosse composta por átomos. Então, a palavra átomo vem do adjetivo átomos, do grego antigo, que significa indivisível. Eu coloquei aí que o nome átomo, eles dividiam como a, que significava não, e tomo, como divisão. Então, não se dividia. Pode passar. Defendemos átomos como a menor unidade da matéria. Com ele é possível identificar elementos químicos que constroem tecnologias, como, por exemplo, a energia nuclear, e tudo isso que é possível graças ao modelo atômico. Então, a gente vai começar o modelo atômico falando do modelo de Dalton, que em 1803, John Dalton retomou as ideias originais de Leucipo e de Demócrito, depois de realizar vários experimentos para comprovar suas hipóteses.
Ele formulou os seguintes postulados, que as proposições que não podiam ser comprovadas, mas que são admitidas como verdadeiras e que servem como ponto de partida para a dedução ou a conclusão de outras afirmações. Pode passar, Larissa. Então, volta. Vocês podem ver aí uma imagem, né? Volta, por favor. Uma imagem de Dalton, e ele falava, né, que o átomo era a unidade, era a única explicação plausível para o comportamento dos gases que ele estudava. Pode passar. Pode passar. Isso. É, em mil. Volta. Em 1803 e 1807, Dalton propôs o primeiro modelo atômico, a primeira hipótese de como seria a estrutura de um átomo. Então, ele viu que a matéria seria formada por pequenas partículas esféricas maciças. Então, seria algo que não seria oco, mas que seria compacto e seria indivisível. Com isso, ele denominou o nome de átomo. Então, a matéria seria descontínua, pois entre o átomo e outro haveria vários espaços. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, um elemento químico diferente seria formado por um átomo. Passa essa, Larissa, por favor. Seria formado por um átomo que teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, a gente pode ver aí na imagem que ele fez. Para cada um, ele fez um tamanho e uma cor diferente. Eram cores fantasias, então, como ele não podia ver a olho nu, ele imaginava. Então, para o hidrogênio, ele fez um tamanho menor, por conta da sua carga, e usou a cor amarela. No oxigênio, ele já usou um tamanho maior e depois colocou a cor vermelha. O nitrogênio, ele fez do mesmo jeito. Então, cada elemento químico que tinha na tabela, ele usou e, dependendo da sua carga, ele colocava o tamanho e colocava uma cor para identificar. Isso tudo eram estudos que ele ia fazendo para que ele fosse diferenciando cada um. Porque, como ele disse, cada um tem um tamanho e uma cor diferente. Pode passar. Então, a combinação entre átomos diferentes em uma proporção de números inteiros formaria substâncias diferentes. Passa. Uma substância composta seria formada por espécies químicas de diferentes elementos, com quantidade física de cada um deles. Dalton deu o nome de átomos compostos a essas espécies. Pode passar. Os átomos compostos seriam formados por um pequeno número de átomos simples. Passa. Um átomo não poderia ser destruído. Em uma reação química, eles apenas se rearranjariam para formar novas substâncias. Para explicar essa... Volta, Larissa. Para explicar essa hipótese, Dalton elaborou um modelo, já que os átomos não podiam ser vistos. Os modelos não são a realidade, como eu falei. Ele imaginou cores e tamanhos para cada um,
até ele chegar no modelo em que ele concluiu que seria certo. Então, os modelos não são a realidade, mas a representação da natureza. Uma imagem mental construída a fim de explicar uma teoria a respeito de algum fenômeno que não pode ser visualizado. O modelo adequado torna possível que se compreenda melhor a natureza e que até mesmo faça previsões sobre o fenômeno estudado. Hoje, o modelo atômico de Dalton, ele ficou conhecido como bola de bilhar. Então, o que é uma bola de bilhar? Bola de bilhar é aquelas bolas de sinuca. Então, ela seria esférica, maciça e indivisível. Pode passar. Pode passar. Isso. Agora a gente vai ver o modelo de Thomson, que foi diferente do modelo de Dalton. Então, no século VI a.C., o filósofo Tales de Mileto havia constatado um experimento em que existia elétrons. Mas só em 1897, desculpa, Thomson concluiu por meio de um experimento com tubos de raios catódicos a existência de uma partícula menor. Então, que menor que o átomo e carregada com cargas negativas. Nesse momento, foi a primeira descoberta da partícula subatômica, que foi chamado de elétron. A partir dessa descoberta, foi necessária a criação de um novo modelo. Então, Thomson propôs um modelo atômico formado por uma esfera de carga positiva com elétrons espalhados em sua superfície. Esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas. Para explicar melhor, pode passar, Larissa. Só volta, só para me mostrar. Bom, aqui a foi como eu disse, que teria cargas positivas é, espalhadas na esfera. Muda, por favor. Pode mudar. Então, ele realizou vários experimentos envolvendo um dispositivo chamado ampola de Crookes. E, né, diante dessa ampola, ele fez esse dispositivo, em inglês foi feito por William Crookes, que foi um tubo de vidro vedado, com um gás sob baixa pressão atmosférica, em que ele explicava uma tensão. Isso era feito por dentro de um tubo que haviam dois eletrodos, ou seja, de um lado tinha um fio metal ligado ao polo positivo e de outra de uma fonte de alta tensão, que ficou sendo chamado de ânodo. E do outro havia um metal chamado de cátodo, que estava ligado a um polo negativo. Foi interessante essa descoberta, porque através desse estudo eles viram que a palavra eletrodo significava caminho à eletricidade. Então, quando a alta tensão era ligada, podiam-se observar raios saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo. Esses dois raios foram formados e chamados de raios catódicos. Desse modo, Thomson propôs um novo modelo, que continuava sendo esférico como o de Dalton, porém
que explicava a natureza elétrica da matéria. Thomson pensou que o átomo não seria indivisível. Então, como Dalton tinha dito que o átomo seria indivisível, Thomson já pensou totalmente diferente. Então, ele viu que o átomo seria divisível. Ou seja, ele possuiria partículas menores de carga negativa. Os elétrons ficavam distribuídos aleatoriamente entre uma esfera carregada positivamente. Então, a esfera tinha que ser positiva para neutralizar as cargas e negativa, e as cargas negativas seriam os elétrons. Tendo em vista que o átomo é eletricamente neutro, esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Pode passar, Larissa. Aí a gente tem uma imagem, né, do átomo, mas ele ainda vai concluir outra forma, que agora eu vou falar sobre ela. Então, a analogia entre o pudim de passas e o modelo atômico de Thomson é igual à do panetone abaixo. Vocês podem ver que é um panetone, então tem a massa e várias passas espalhadas na massa. Então, Thomson falou que as uvas passas ficam distribuídas aleatoriamente e incrustadas na massa, sendo que a carga positiva, que a massa é a carga positiva do átomo. E as uvas passas seriam as cargas positivas do átomo. Vocês podem ver aí a imagem como eu falei. Pode passar. Pode passar, isso. Modelo atômico de Rutherford. Então, no modelo atômico de Rutherford, foi em 1911 que Rutherford lançou uma nova teoria atômica, na qual ele estava contestando a estrutura proposta por Thomson. Então, ele precisou da ajuda de Hans e de Ernst, que foram percursores para ajudar ele a criar um novo modelo e mostrar a diferença no modelo de Thomson. Então, supervisionado por Rutherford, Ernst realizou, em 1909, o experimento da folha de ouro. Com isso, foi feito uma emissão radioativa de partículas alfa em uma folha de ouro. Foi observado que muitas partículas. Passa aí, Larissa, por favor. Só para me falar essa parte. Foi observado que muitas partículas se desviavam. Então, muitas atravessavam a folha, mas algumas eram refletidas ou desviadas. Volta. A conclusão dele foi que o núcleo do átomo possuía carga positiva e estava rodeado por elétrons de carga negativa. Então, aqui eu coloquei uma foto de Rutherford para vocês verem. Pode passar. E na imagem aí a gente vê o que eu falei, que algumas elas atravessavam e outras elas se desviavam da folha de ouro. Então ele concluiu que toda a massa do átomo estaria concentrada no núcleo e que, mesmo assim, em questões dimensionais, seria muito pequeno em relação como um átomo todo.
Na proposta atômica de Rutherford, havia um ponto que entrava em conflito com a física clássica. Então, o movimento infinito dos elétrons em torno do núcleo, de acordo com a teoria do eletromagnetismo, as partículas com carga negativa que orbitam o núcleo perderiam energia de movimento e iriam progressivamente caindo de forma espiralada, de encontro com o núcleo. Essa foi a falha do modelo de Rutherford. Então, Bohr, que foi um aluno e colega de trabalho, além de admirador dele, criou e foi estudar com ele, né, uma nova forma de analisar esse átomo e ver esse erro dele. Aí, eles fizeram um experimento. E o experimento que eles fizeram foi radioativo, foi um elemento radioativo do polônio dentro de um bloco de chumbo, que a radiação alfa saía do polônio e passava pelo pequeno orifício do bloco de chumbo, que ia em direção à finíssima lâmina de ouro. Através dessa lâmina de ouro havia um anteparo fluorescente, pois foi recoberto de sulfeto de zinco, que mostraria uma luminosidade onde as partículas alfas incendissem. Então, o resultado que foi observado desse experimento foi o seguinte: a maioria das partículas continuou sua trajetória atravessando a lâmina de ouro. Poucas partículas atravessavam a lâmina e se desviavam de sua trajetória. Poucas partículas foram refletidas, então não atravessavam a lâmina. E cada uma desses fatos levou Rutherford à conclusão de que o modelo de Thomson estava incorreto. Então, mais uma vez, os estudos que ele foi fazendo levou a considerar que o modelo de Thomson estava incorreto. O fato de uma grande maioria das partículas alfa atravessar a lâmina de ouro indica a maior parte do átomo. Trata-se, na verdade, de espaços vazios. Então, o fato de poucas partículas atravessarem a lâmina de ouro teria sofrido um desvio na sua trajetória, que indica que elas se aproximavam de alguma região do átomo que tivesse a mesma carga que elas, isto é, a carga positiva, sendo assim repelidas. Então, aos poucos, as partículas foram rebatidas pela lâmina de ouro e indicavam que o modelo, que o átomo possuía uma região maciça que impedia essa passagem, com carga igual, isto é, positiva. As partículas refletidas bateriam de frente com essa região. Pode passar, Marisa. Então, essas foram as observações que levaram Rutherford a criar um novo modelo. Então, aí a gente vai ver que Rutherford criou um novo modelo. Então, o átomo possuía uma região central, chamada de núcleo atômico, onde fica praticamente toda a massa do átomo
que é apresentada como carga positiva. E uma região denominada de eletrosfera, onde ficam os elétrons girando ao redor do núcleo. Então, aqui a gente vê a imagem e a gente pode ver que tem cargas positivas e as cargas negativas. Esse modelo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário ou sistema solar, porque o Sol seria o núcleo, enquanto os planetas seriam os elétrons que ficavam girando ao redor. Mas alguns anos depois, ele viu que existia uma terceira partícula subatômica, que seria o nêutron. Então, ela foi descoberta e alterou-se um pouco o modelo de Rutherford. O núcleo atômico era composto pelos prótons, partículas positivas, e pelos nêutrons, que seriam partículas neutras, compondo quase que uma massa total do átomo. Então, a gente pode observar a imagem que a gente tem elétrons, tem os nêutrons e tem os prótons. Então, os prótons, essas partezinhas em azul, essas bolinhas azuis, os nêutrons, essas bolinhas vermelhas, e os elétrons seriam essas bolinhas amarelas. Agora, a gente vai passar um vídeo para vocês com uma animaçãozinha. Eu sei que eu falei muito, não dei oportunidade para perguntar para vocês se vocês entenderam, mas a gente ainda vai dar mais uma explicada nesses modelos. Larissa vai colocar um vídeo agora no YouTube, que é uma animaçãozinha melhor para vocês. Sumiu aqui. Deixa eu ver se eu acho a parte. Enquanto eu vou tentando colocar aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ó, a gente achou um aplicativo na Play Store bem legal sobre os modelos atômicos. E aí, ele é tipo um joguinho com perguntas e tem lá a pontuação. E eu queria que vocês baixassem esse aplicativo. O nome do aplicativo é Tudo Química. Eu vou disponibilizar lá o link no grupo para vocês baixarem. E aí amanhã a gente conversa sobre esse joguinho. Tem várias perguntas. E agora eu não estou conseguindo entrar. Vou colocar o vídeo. Aline, tu tem esse vídeo aí? Eu vou tentar colocar aqui pelo celular. Não, se me mandarem, eu coloco aqui. Aline, eu tô te mandando. Pare. Pare de gravar que eu já consegui colocar aqui o vídeo.
Eu já parei. Não tá aparecendo, não, que eu parei? Não, tá parecendo que tu tá apresentando. Deixa eu só ver aqui. Recebi ainda não, Patrícia. Nossa, eu tô no computador aqui de trabalho e eu não tô sabendo fazer nada. Que isso? Chegou, Aline, pra você? Eu tô. Deixa eu ver se tá passando. Eu não sei se eu tô apresentando a tela, como é que tá aqui. Pra mim não tá aparecendo, não. Vou apresentar agora. Tá. Vai aparecendo. Tá. Vou desligar só aqui meu áudio. Quem pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar? Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas, chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, eu acho que deve ter ficado mais claro para vocês um pouco. A gente vai disponibilizar no grupo o slide da aula de hoje e também esse vídeo. E eu acho que Larissa vai ver se dá tempo de passar
um site aqui para você. Eu vou colocar o site só amanhã, porque aí eu tenho terminado de apresentar todos os outros modelos, todos os outros modelos atômicos. Enquanto eu falo. E aí eu quero que vocês vejam que no modelo de Dalton, ele chamou de bola de bilhar porque ele dizia que era uma esfera maciça e indivisível. Então, por isso que ele associou a uma bola de bilhar por ser dura e ser mais difícil de se dividir. Então, o modelo de Dalton foi o primeiro, e aí a gente vai ver a evolução desses modelos, de um a um. E aí, depois do de Dalton, veio o de Thomson. E aí, Thomson chamou o modelo dele de pudim de passas. Por quê? Porque o pudim, a gente sabe que ele é de uma cor só, e aí o pudim, para ele dizia que ali era a carga positiva. E quando colocava as passas, que aí o pudim claro ia ficar cheio de pontinhos pretos, ia ser, que eram as passas, ia ser a carga negativa. Então, o pudim, de acordo com o Dalton, o pudim era a massa positiva e a massa negativa ia ser as passas, onde ia ficar pretinho lá, como a Patrícia mostrou para vocês. E eu vou mandar no grupo para vocês do aplicativo e amanhã eu coloco para vocês também para a gente revisar quando eu apresentar os outros modelos. Acho que travou para ela. Ainda tem alguns modelos para ser apresentados, então amanhã a gente vai apresentar, vai colocar o site falando novamente sobre o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e dos outros dois. E vai ter esse aplicativo que a gente achou com questões. Vai ter amanhã perguntas, porque a gente fez o aplicativo, então a gente queria dar os modelos para poder fazer as questões. Aline quer falar? Pronto, gente. Vocês têm mais alguma informação? Eu vou colocar a lista de presença para vocês assinarem, certo? Não deixem de assinar, aquela mesma coisa de sempre. Se você deixa de assinar, você vai levar falta, né? Uai. Então, assinei a lista. Amanhã as meninas vão dar continuidade. Esse é um assunto mais teórico mesmo, então realmente foi muita informação, é muito modelo, é muita coisa. É um assunto mais que retrata a história da química, né? Apresentando a evolução do modelo atômico. Por que a gente precisa estudar modelo atômico? Por que a gente precisa entender essas questões a respeito da história da química? Porque você entendendo